Mas Deuteronômio capítulo 6, assentados mesmo como estamos, ouçam essa palavra para esse dia dos pais, que Deus nos tenha abençoado. Diz assim o texto, tá? Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Quem está falando é Moisés. Desse modo, versículo 2, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, ó povo de Deus. Assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, e eu acrescento, ó povo de Deus, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame, versículo 5, o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno, versículo 6, estejam em seu coração. 7. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Essa é a palavra do Senhor. Algumas palavras de introdução, explicação. O livro de Deuteronômio, como eu já mencionei, ele é o 5º livro da Bíblia. E o propósito desse livro foi de estimular o povo, que até então havia sido liderado por Moisés, a obedecer a aliança que Deus havia feito com eles. Deus havia dado a sua lei, passado para eles, e Moisés tinha sido aquele líder que estava, vamos chamar assim, pastoreando aquela nação. E Moisés está passando as instruções quando ele está prestes a passar o comando do povo para a liderança de Josué, que levaria o povo a entrar na terra prometida. Para aqueles que estão familiarizados com o livro de Deuteronômio, vão se lembrar que a nação de Israel, por causa da dureza do seu coração, depois que eles foram libertos do Egito, estavam caminhando em direção à terra prometida. O coração deles era tão duro. Estão aí todos os relatos, eu creio que para que nós possamos entender e não repetir. Como eles desobedeciam, como eles tinham falta de confiança, como eles murmuravam, como eles ficavam em dúvida, sempre duvidando daquilo que Deus podia fazer, mesmo depois de Deus ter feito tantas coisas maravilhosas. E por causa disso, o Senhor havia dito que nenhum deles, daqueles que murmuravam, nenhuma geração inteira, eles não entrariam. Eu não quero me delongar, mas quando eles estavam prestes a entrar na terra prometida, Moisés separou 12 espias, eram 12 tribos, um enviado de cada tribo. E eles eram para a sua incumbência, ir à terra prometida, ver como ela era, trazer os relatos. E eles voltaram dizendo, a terra é extraordinária, mana leite e mel mesmo. Todos os frutos são assim extraordinários, e trouxeram para mostrar. Mas 10 daqueles representantes falaram, mas o povo lá são gigantes, fortes demais. Eles chegaram ao cúmulo de dizer, nós somos como gafanhotos diante deles. Esqueceram que Deus havia derrotado o império da época, o Egito, quando eles foram libertos. Se Deus podia lidar com o império que dominava o mundo conhecido, não poderia lidar com aqueles povos que estavam na terra prometida, que porventura seriam ameaças. E eles se rebelaram contra Deus. Somente 2, Josué e Caleb, ficaram firmes e disseram, se o Senhor é conosco, se é por nós, se o Senhor se agrada de nós, nós vamos poder entrar. Mas os 10 prevaleceram. E nosso Senhor falou, entre muitas desobediências, o Senhor falou, vocês que estão dizendo que seus filhos vão ser consumidos por eles,
seus filhos entrarão, vocês não. E o povo ficou 40 anos no deserto, vagando, dando volta, até que aquela geração inteira pereceu. Então, agora, essa audiência de Moisés são filhos, netos, pessoas que não haviam experimentado aquelas experiências negativas. E agora ele está trazendo a eles, lembrando, inculcando, passando para eles toda essa informação. Então, é nesse contexto que esses versos estão aqui, para repetir. Por falar em repetir, o nome Deuteronômio, ele vem de quando o Antigo Testamento, escrito em hebraico, ele foi traduzido para a língua grega. Se você gosta de história do geral, história do mundo, você vai perceber que houve uma época que o Império Grego dominou o mundo. E a língua, a cultura, a filosofia, nós temos experiência até hoje disso. E naquela altura, para facilitar o acesso ao Antigo Testamento, o Antigo Testamento foi traduzido para a língua grega e chamado Septuaginta. Você não tem que lembrar tudo isso, mas só para dar uma ideia. E naquela tradução, o nome que foi dado para o quinto livro era de Deuteronômio. Deutero, que quer dizer o seguinte, segunda vez. Já está perto, né, para a nossa língua portuguesa. Mas a segunda vez, ou a repetição. Nômio é a palavra para lei, ou seja, repetição da lei de Deus. Então, Deuteronômio vem com esse propósito. E há um aspecto aqui também que assim, é bastante importante, para mim foi bastante importante, é que Josué está encerrando o seu ministério. E ao fazer isso, ele está garantindo que o caminhar do povo de Deus não termina com ele. Isso me falou muito forte quando eu pensei no Dia dos Pais, em todas as áreas. Porque apesar que nós estamos hoje celebrando pais, no sentido de masculino e tudo mais, mas eu creio que pais é muito mais que isso. Há mães que são pais, há mães que são pai e mãe, há pessoas que têm filhos espirituais. E eu creio que os princípios se aplicam. Que princípios são esses? O que é que nós aprendemos aqui? Que é importantíssimo que nós andemos com Deus, mas que quando terminarmos a nossa caminhada, quando cumprirmos o nosso propósito, aquele propósito que Deus nos confiou, nós já tenhamos passado adiante essa herança, porque senão morre conosco. Que coisa triste é quando uma família serve ao Senhor e de repente a próxima geração já não conhece ao Senhor. Nós sabemos que o nosso Senhor que controla os corações, é Ele quem fala, mas nós temos uma responsabilidade, um privilégio extraordinário de não só experimentar a presença e o poder de Deus em nossas vidas, mas principalmente assegurar que essa herança, se nós pudéssemos deixar uma herança material, ótimo. Se pudermos deixar assim lembranças maravilhosas, ótimos. Mas vamos garantir que vamos passar adiante. Talvez você esteja aqui pensando assim, mas pastor, eu não tive pai, ou o pai que tive seria melhor que não tivesse tido, ou o que seja. Mas eu queria que você parasse e ponderasse, que você vai perceber que o cuidado de Deus ao longo da sua trajetória, sempre houve alguém que foi seu pai, mesmo que tenha sido uma mãe que era pai espiritual, alguém que o amou, alguém que o considerou, alguém que o acompanhou. Então esses princípios são assim, universais. Não são só para pais no sentido masculino. Captaram isso? E eu creio que esse texto nos dá duas lições e nos dá uma advertência, um aviso. Que lições são essas que eles têm para nós? Tá? E ao fazer isso, eu quero fazer alguns comentários só para reforçar o texto que eu já acabei de ler e depois nós vamos ver as duas lições e uma advertência. No versículo de número 1, quando Moisés fala assim, esta é a lei e os decretos, né? Havia os rolos aí, né? Os pergaminhos e tudo mais, mas ele está dizendo, falando para eles, né? Foi isso que o Senhor falou. Essa experiência, Moisés representa o que foi. E agora ele está falando a geração aqueles que virão a ser. E ele diz, essas leis e decretos não estão aí só para encher espaço, para que vocês obedeçam, cumpram. E ele fala assim, por que fazer isso? Por que cumprir? Por que obedecer esses mandamentos? Por que obedecer esses decretos? Por que fazer isso por todos os dias da nossa vida? E ele conclui dizendo para nós, no versículo 2, para que tenham uma vida longa. Você gostaria de viver muitos anos ou poucos anos?
Muitos anos. Não importa, né? Mais anos nós vivemos, mais anos nós queremos viver, não é assim? Graças a Deus por isso. O Senhor controla a nossa vida, mas é muito bom. Então você quer, mesmo que você dissesse, eu não quero saber de nada, mas eu quero viver muito tempo. Ouça essas palavras. Obedeça os mandamentos e decretos do Senhor para a sua vida ser longa. Versículo número 3 acrescenta, tudo lhe irá bem. Quando você anda nos preceitos do Senhor, Deus sabe. Nossa visão, nossa inteligência só alcança até um certo ponto. Nosso passo não alcança muito longe. Obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Nesse fim de semana, Efraim e eu fomos a um congresso aqui de uma das nossas igrejas, da nossa rede de igrejas em Bridgeport. Só que o congresso era lá quase em Boston, gente. Eu não sabia que o endereço era tão longe assim. Eu pensei em Connecticut, ali, né? E nós andamos, né, muito. Na ida com o trânsito, nós levamos 5 horas para chegar no local. Eu gosto de chegar cedo, saímos daqui 12 e pouco, chegamos lá quase na hora de começar já o congresso. Mas tudo isso para dizer o seguinte, foi um ambiente muito bom, uma igreja relativamente pequena, porém haviam 47 adultos presentes ali, um ambiente, nos trataram assim como reis, né? Muito, muito bem. Fiz de tudo para casar o Efraim, mas não deu certo. Cadê o Efraim? Sumiu, está embaixo. Ah! Não foi, Efraim? Quase que prometi um dote. Você sabe o que é um dote, né? Mas a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos dias, né? Pode chegar um e-mail, um text message. Senhor, perdão aqui. Né, Efraim? Ele me fez companhia, né? Ajudou a dirigir lá no acampamento, não foi? Fez muita coisa, né? Mas foi muito bom. Porém, tudo isso para dizer o seguinte, a palavra depois dividiu em pequenos grupos, e os grupos eram por número, mas deu alguma coisa lá que um grupo inteirinho eram só de mulheres, e mulheres casadas. E eu fui, durante aquele período, ia num grupo, ouvia, eu queria saber, né, se a palavra, o ensino estava fazendo efeito. E quando eu cheguei no grupo das mulheres, né, eram esposas todas, né, e havia uma emoção profunda, porque eram esposas clamando pelos seus maridos. Alguns maridos não convertidos, outros convertidos, mas estão precisando de uns tapas, né? Aqui na CCP não acontece isso, mas em outros lugares não. E eu fiquei assim com o coração partido, não queria fazer sermão, mas me veio forte, com uma palavra de conforto. Irmãs, eu me emocionei com elas, porque eu estava só ouvindo. Quer falar alguma coisa? Acho que não. Depois, no final, eu falei, olha, há um verso lá em 1 Pedro 3:1 que fala assim, esposa, seja submissa ao seu marido, ande com ele, mesmo aqueles miseráveis, não, miseráveis não está no texto, mesmo aqueles que não obedecem à palavra. E diz assim, mas faça isso sem palavra alguma, somente através do seu comportamento, ou seja, honre-o, mesmo que, agora eu estou acrescentando, mesmo que ele não mereça isso. Esse conselho é assim, contrário a tudo. Mas quando você faz isso, o que você está fazendo? Você está andando de acordo com os decretos do Senhor, os ensinamentos, você está se colocando numa posição que agora o problema, o indivíduo, agora é de Deus. É Deus que vai resolver. Então você confia nele. Às vezes nossa tendência é brigar, falar, fazer, não, isso só aumenta o problema. Não estou dizendo que abuso é permitido, não estou dizendo que violência é permitida, nada disso, há limites. Mas, só para dar um exemplo, ele está dizendo, sua vida vai ser boa, obedeça ao Senhor. E às vezes a gente chora junto com as pessoas, mas diz, sigam o caminho do Senhor. Tá? Mas quais são as lições que nós vemos? Então, eu queria dar esses princípios aqui, né? Quais são as lições? Pai, tudo começa com você. Toda a história começa com você. Pai espiritual, biológico, pai emocional, pessoa de influência. Aqueles que estão... Tudo começa com você. O que quer dizer isso, Paulo? Porque no versículo 6, Moisés fala assim, falando aos pais, que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam onde? Em seu coração. Coração, no contexto hebraico, é muito mais do que o órgão. É o ser, centro das emoções,
é o caráter, é a pessoa. Ou seja, que a palavra de Deus, ela esteja permeando a sua vida. Ela esteja, assim, totalmente em controle da sua vida. Para que você possa influenciar, para que você possa cuidar daqueles que Deus lhe confiar, filhos, biológicos, espirituais, sejam quem for, homem ou mulher, no caso aqui, um pai espiritual. Você precisa primeiro experimentar, ter essa experiência com Deus, que esteja no seu coração. Eu me lembrei, né, que quando nós estamos, hoje em dia está mais sofisticado, já faz isso tão rápido com os vídeos, né? Mas eu me lembro bem dos comissários de bordo, né? Que quando você, antes do avião decolar, está se preparando para decolar, vinha ler aquelas informações do cinto de segurança, depois fala das máscaras de oxigênio. Você se lembra disso? E fala o seguinte: se você está acompanhado de um menor, de uma criança ou alguém especial, você primeiro coloca a máscara em quem? Em você. Não na pessoa nesse estado. Porque se for uma emergência e você ficar desmaiado, tá você e os outros desamparados. Então, primeiro você fortaleça-se. Primeiro você coloca a máscara de oxigênio e depois ajuda aquele que precisa de ajuda. É o mesmo princípio. Começa tudo com você, pai. Começa tudo com você, pai espiritual. Você quer influenciar a família, amigos, crianças e adolescentes, outras pessoas que estão na sua esfera. Você precisa ter um encontro com Deus. Isso é um dos princípios que estão aqui. Mas segundo, não guarde só para você. Domingo passado nós falamos bastante sobre a questão da pressão cultural que nós vivemos hoje. Onde que tudo cada um vai escolher por si mesmo. Por exemplo, na criação de filhos, eu vou deixar meus filhos crescerem. Quando eles crescerem, eles resolvem o que querem fazer da vida. Isso pode ser cultural, isso não é bíblico. Em todas as áreas. Ou também no sentido de compartilharmos com outras pessoas que não são filhos, vem aquela pressão que diz, religião é algo particular. Você tem a sua, eu tenho a minha. Você não traz para o trabalho, e lá na sua privacidade você vai cultuar a Deus. Também isso não é bíblico. Isso não é o plano de Deus. Qual é o plano de Deus para nós? Passe para os filhos, pai, as experiências que você teve com Deus. No caso de Moisés, ele estava contando a experiência do povo. Ora, nós fomos escravos por muito tempo, sofremos muito. Um dia nós clamamos, Deus ouviu o nosso clamor. Olha, Deus sempre ouve o nosso clamor. Filho, quando você estiver em situações difíceis, clame ao Pai, Ele vai lhe ouvir. E um dia Ele veio com mão forte. Aí conta as histórias, né? Um dia o Senhor veio, nos deu regulamentos. Um dia o Senhor nos deu água. Um dia o Senhor nos deu o pão do céu. Ou um dia o Senhor nos deu livramento. E Ele fala também das lições negativas. Olha aquilo que precisamos evitar. Então ele fala assim, passem essas palavras para os seus filhos, ensine-as. E ele faz uma lista, no versículo de número 7 fala assim, ensine-os com persistência, não sendo chato, mas não faça só uma vez, faça consistentemente. Como é que é possível isso? Que seja parte da sua conversa contínua. Sempre a presença de Deus na sua vida vai estar vindo. Faça isso quando estiverem assentados em casa, faça quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem. E ele vai mais além, amarre-os, façam bracelets, né, para lembrar daquilo que é, né, para que seja, olha, o que é isso? Amarre como sinal nos seus braços, nos seus pulsos, prenda-os na testa. Você quer colocar aquelas fitas aqui na testa, aquelas bandanas, né? Coloque lá, o Senhor é rei, o Senhor é bom, Ele cuida de nós. Escreva-o nos batentes da sua porta. Né? Se você trabalha ou conhece pessoas judaicas, às vezes você vê que na entrada das portas há uma coisinha assim diferente lá em cima. Isso é para que eles se lembrem. Eles entram, vêm e se lembram. O Senhor é por nós. O Senhor é o nosso Deus. Escreva nos seus portões. Identifique-se, coloque bandeiras que anunciam que você pertence a Deus. Assim como Cristo veio ao nosso encontro e não desiste de nós, não desanime. Continue com persistência a falar com seus filhos uma vez e duas vezes. E ele acrescenta aos seus filhos e também aos seus netos, gerações depois de você. E ele fala assim para nós. Então, quais são as lições? Muito simples, como eu mencionei a vocês. Primeiro, papai, começa com você. A gente não pode passar adiante o que nós não experimentamos. Aproveite esse dia. Aproveite esse dia para uma reconsagração, para uma entrega, para uma avaliação, para dizer, Pai do céu, me ajuda aqui.
Talvez eu não tenha sido o pai que eu deveria ser, mas começa hoje assim uma obra. Eu garanto a você, o Senhor vai abraçar você com todo carinho e dizer, estou contigo. Nós vamos andar esse caminho juntos, vamos mudar essa história. Faz isso. E depois passa para os seus filhos. Mas eu gostaria de dar aqui um aviso. Porque se você se lembra, quando eu falei, pai, começa com você, né? Tudo com você, que esses decretos e ornamentos estejam em seu coração. Qual é a advertência, pastor? Coração humano. A palavra de Deus extensivamente fala, o coração humano, ele é corrupto demais. Ele nos engana. Nós não podemos confiar. A palavra de Deus fala lá em Provérbios 4:23, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, há um aviso, apesar que eu, para poder passar, eu preciso ter o meu coração em dia, nós precisamos estar cientes que o nosso coração não dá conta sozinho. Ele precisa de ajuda. Que ajuda? O Senhor já proveu para nós isso. Eu me lembro de um cântico que nós cantamos, faz tempo que a gente não canta, né? Recebi um novo coração do Pai. Lembra daquele canto, né? Como é que é o próximo verso? Você pegou tudo? Não é muito bom isso, bonito? Que palavra é essa? Ele adverte do coração, perigo. Cuidado com o seu coração, não confie. Não confie nos seus impulsos, não confie nos seus instintos, não confie naquilo que vem primeiro à mente. O que é que nós vamos fazer? Tomar posse das promessas de Deus. Há várias, em Jeremias, bastante, mas em Ezequiel, eu peguei somente uma. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Ouçam, diz assim, darei a vocês. O Senhor estava falando com a nação que havia aprontado. Se você pensou que eles aprontaram lá antes de entrar na terra prometida, eles aprontaram mais depois. A misericórdia de Deus, ela é assim extraordinária. Ela se renova a cada manhã. A fidelidade de Deus é algo assim indescritível. Ele realmente é fiel conosco. Não desiste de nós. Tome consolo nisso. Mas ele, falando através do profeta Ezequiel, ele fala assim, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Ele continua dizendo assim, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Versículo 27, capítulo 36 de Ezequiel. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Ou seja, Deus, eu estou ciente do seu coração, do problema que ele é. Mas eu prometo a vocês, vou tirar o coração velho de pedra e vou dar um coração novo, que é capaz. Eu quero enfatizar algumas coisas aqui que são extremamente importantes, porque o Evangelho, a boa notícia do Evangelho, não é que eu tenho que me esforçar mais, eu tenho que confiar mais na obra do Senhor e permitir que Ele age na minha vida. Mas tome nota desses verbos aqui, dessas palavras. Diz assim, é uma iniciativa e graça divina de Deus. Ele falou assim, eu darei, ele falando, eu porei, eu tirarei o coração de pedra, eu lhes darei. Você notou isso? Qual a nossa participação? Nós somos o paciente, não é? Renda-se ao Senhor. Coloque-se diante do Senhor e diz, Senhor, aqui eu preciso desse coração novo. E Ele vai dizer, eu vou fazer isso. Isso reflete a obra realizada por Jesus Cristo em nosso favor. Ouçam, por favor, 2 Coríntios 5, 17 a 21. Você pode olhar depois aí na sua casa, mas diz assim, por causa da obra de Cristo em nosso favor, olha o que acontece. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso, olha só de novo, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Olha que notícia excelente, não levando em conta os erros, os pecados dos seres humanos, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ele conclui dizendo, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deixa o texto um pouquinho. Acheguem-se a Deus para que Ele possa trocar o seu coração. Achegue-se a Deus para que Ele possa amolecer o seu coração.
Achegue-se a Deus para que Ele transforme o seu coração, o meu coração. Obra dele, promessa dele. E ele conclui dizendo assim: Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, Jesus, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Olha que plano maravilhoso. O segredo dessa troca divina, desse coração de pedra que não consegue obedecer, que precisa para poder ter o que passar, que precisa para poder ter uma herança para deixar. Nosso Senhor fala, né? Eu farei isso, eu darei a você. Não é você que vai caminhar, se esforçar, porque seu papel é dizer, eu aqui, Senhor, me usa. Faz essa obra maravilhosa em mim. Eu quero concluir, nós vamos orar. As crianças nossas virão para fazer uma apresentação especial aos pais. Daqui a pouquinho, Kelly e Ângela virão também para conduzir uma parte do nosso serviço em homenagem aos pais. Mas antes disso, não quero que você saia daqui sem essa oportunidade de fazer uma reconciliação com Deus. Uma oportunidade de dizer, Senhor, eu pareço muito com esse povo. Acerto algumas, erro muitas. Dou um passo à frente e 3 atrás. Mas eu entendo que sua palavra é uma palavra de esperança, uma palavra de um Deus que não desiste, uma palavra de misericórdia, é uma palavra que está sempre disposto a recomeçar, é uma palavra de promessa, que transforma, que faz novo, que não fica guardando, fazendo conta do passado. Então, se você está aqui hoje, aproveita esse momento. Há um mundo lá fora, aqui lá fora, esperando a sua herança para ser passada. Há filhos e netos alinhados, esperando aquilo que você vai deixar para eles. Como eu disse, netos biológicos, filhos biológicos, mas muitos netos espirituais. Há pessoas carentes, sedentas, daquilo que você vai deixar. Eu tenho enfatizado muito isso. Não pense que só para crente que já anda com Jesus há muito tempo, não. Mesmo que você seja novo na fé, essa promessa é para você também. Começa com você. Passe adiante. Faça isso em nome de Jesus. Eu vou orar. E ao fechar os meus olhos, eu quero pedir a você que está me ouvindo aqui agora, se essa palavra ressoou no seu coração, se essa palavra está impactando o seu ser, lá no seu lugar, fique de pé. Os outros não fiquem olhando para quem vai ficar de pé, se alguém ficar de pé, mas você fica de pé, onde você estiver. E eu quero orar e orar por você. Você está aqui hoje e esse é o seu desejo? Onde você estiver, coloque-se de pé. Há alguém aqui nessa manhã? Em nome de Jesus. Mais alguém aqui hoje nessa manhã? Mais alguém? Mais alguém? Como eu disse, pais são homens, mulheres, de todo tipo. Não olhe para ninguém, olhe só para o interior. Há mais alguém aqui hoje em nome de Jesus? Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Mas não temam, isso é obra do Senhor. Você não precisa temer. Não será a minha oração que vai fazer diferença. É a colocação, tomar posse das promessas de Deus que vai fazer toda a diferença na sua vida. Pai querido, ó Pai querido, uma vez que nós o conhecemos, aí dá para a gente ser pai, Senhor, porque nós aprendemos com o Senhor. O Senhor não desiste de nós, o Senhor não nos empurra para longe, o Senhor está sempre pronto a recomeçar, o Senhor está pronto a nos ensinar. Às vezes o Senhor nos puxa as orelhas também, Pai, e às vezes nós tropeçamos, mas é impressionante que o Senhor nunca desiste de nós. Então nós estamos aqui hoje diante do Senhor, pedindo. Aqui está o nosso ser inteiro, nosso coração. O Senhor os conhece bem, porque o Senhor criou. Faz em nós essa obra maravilhosa. Completa essa obra que já começou em alguns de nós. Começa uma obra, talvez, em alguns de nós, Senhor, de um novo coração. Coração de Pai, regenerado. Coração que é inspirado por Jesus. Abençoa, Senhor.
cada um, ao ouvir essa palavra e ouvir essa voz, aqueles com quem vamos compartilhar, possam ser atraídos ao Senhor. Essa é a minha oração, a minha bênção sobre a vida de cada um de vocês. Receba do Senhor esse abraço. Receba do Senhor esse aperto caloroso, dizendo: filho, filha, eu te ouvi, estou contigo. Nós vamos caminhar juntos e vamos caminhar em vitória. Essa é a minha promessa, o Senhor diz, eu a confirmo. E nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.